Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 16, diz assim: Ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama. Antes, coloca no lugar apropriado, para que os que entram vejam a luz. Pois não há coisa oculta que não seja revelada, nem escondida que não venha a ser conhecida e trazida à luz. Portanto, vede como ouvis. A qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Essa parábola aqui da candeia é muito conhecida, muito famosa, apregoada por Jesus no tempo que ele estava aqui na terra anunciando o evangelho, as boas novas. E ela é interessante porque ela vai trazer para nós como cerne ali, né, do seu entendimento para nós, da sua instrução, do seu ensinamento para cada um de nós, que é a questão da aparência. A parábola da candeia, ela vai bater de frente com a falsa aparência, com aquilo que aparenta ser, mas não é. Tanto é que o exemplo que Jesus traz aqui da candeia já nos mostra isso, porque ele fala assim, olha, uma candeia que foi acendida por alguém, esse alguém não vai colocar um vaso sobre ela depois de acesa, não vai colocar ela debaixo da cama, mas vai ser colocada no lugar apropriado para que ela possa então produzir luz, né, claridade ao ambiente onde ela está, e as pessoas que ali adentram possam contemplar a luz que aquela candeia está emitindo. Com outras palavras, espiritualmente falando, é impossível alguém dizer assim, não, eu sou uma candeia acesa. Só que quando para-se para observar a vida daquela pessoa, não se encontra luz, não se encontra, né, o brilho de Deus. Mas ela vai dizer assim, não, mas eu sou uma candeia que está acesa, mas eu não sei qual o motivo, o problema, me colocaram um vaso sobre mim, né? Ou me colocaram debaixo da cama, e por isso que você não está vendo a minha luz, sabe? Com outras palavras, Jesus está dizendo assim, isso é uma desculpa que não cola, porque ninguém acendendo uma candeia vai colocar ela debaixo da cama ou um vaso sobre ela. Pelo contrário, se você é uma candeia acesa, então a sua luz deve brilhar. O que eu entendo? Então, espiritualmente falando, as trevas que está sobre mim são luz de Deus para revelar o meu estado espiritual, que na verdade eu estou dizendo que eu sou, mas não sou. Estou dizendo que eu tenho luz, mas na verdade eu não tenho. Que eu sou candeia acesa e na verdade só estou no lugar errado. Mentira, porque nenhuma candeia que foi acendida vai ser colocada num lugar desapropriado. Então ela bate de frente, né, exatamente com essa questão da falsa aparência, da falsa imagem. E ele vai dizer aqui, pois não há coisa oculta que não seja revelada. Jesus está falando algo aqui que é precioso. Ele está dizendo, nem escondida, que não venha a ser conhecida e trazida à luz. Interessante porque nós, ao lermos aqui essa expressão de Jesus do verso 17, parece-nos que arremete apenas para o dia do juízo, né? Onde nada que vai ficar escondido, onde tudo será revelado, onde tudo virá à luz, será trazido à tona. Mas na verdade é interessante que Jesus está dizendo que essa aqui, de fato, é uma lei que está estabelecida sobre a terra. Deus, como Criador dos céus e da terra, ele estabeleceu essa lei sobre aquilo que ele criou. Ele estabeleceu essa lei sobre a terra. A lei de que não há coisa oculta que não seja revelada, e nem escondida, que não venha a ser conhecida e trazida à luz. E é interessante que essa lei aqui, quando ela é vigorada, quando ela é manifestada, né, nas situações dessa vida, ou na vida do indivíduo, do ser humano aqui na Terra, essa lei ela vai de fato revelar se aquilo é apenas algo que aparenta ser ou de fato aquilo é de verdade. Porque o 18 diz, portanto vede como ouvis, a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que lhe parece ter lhe será tirado. Interessante que quando essa lei estabelecida na Terra, ela vigora sobre a vida do ser humano e ela vai trazer à luz, de fato, se aquilo que está aparentando ser o é. Então o texto está dizendo que aquele que tem, né, aquele que tem, lhe será dado. É mais ou menos assim, essa lei manifestou-se, vigorou-se na vida daquela pessoa
em determinada situação da sua vida ou área da sua vida, e quando aquilo foi esclarecido, veio à tona, de fato, ela não era alguém que aparentava ter ou ser, ela o era, então lhe será dado. Agora, por outro lado, se ela apenas aparentava a ter, o texto está dizendo que isso lhe será tirado. Porque quando essa lei se manifesta, ela vai trazer luz e vai entender que aquilo não era apenas algo aparente, que não era verdadeiro. Aparentava ser, aparentava ter, mas não tinha. Então até o que lhe aparentava ter lhe será tirado. Preste atenção. Jesus está dizendo assim para nós: tome cuidado, porque em todas as áreas da sua vida, em todos os aspectos e situações da sua vida, em que você está vivendo de aparência, onde essa situação pode estar aparentando ser, mas não é, aparentando ter, mas não tem, tome cuidado. Porque se essa lei aqui vigorar sobre a minha vida, então aquilo que eu estou aparentando ter vai me ser tirado. Eu quero lhe dar um exemplo para você compreender melhor isso. Um exemplo, eu sou pai, né, tenho uma filha. Imagine que eu seja aparentemente um bom pai. Aparentemente um bom pai. Mas de fato eu não sou. Um exemplo que eu estou trazendo aqui. E aí o que vai acontecer? Se eu aparento ser um bom pai, mas eu não sou na realidade, então estou correndo o risco de, da hora que essa lei vigorar sobre a minha vida, de eu perder aquilo que eu aparento ter, que é ser o título de um bom pai. E de ter a minha filha comigo. Preste atenção nisso aqui. Então não estou dizendo aqui que o conselho tutelar vai vir, vai tirar minha filha de mim porque eu sou aparente ser um bom pai. Em casos extremos isso acontece. Mas o pior de tudo é eu perder o coração da minha filha. Então você imagina, porque o tempo vai se passar, eu não dou o meu tempo com a minha filha, eu não dou a minha presença para ela, eu dou presente, mas não dou presença. Eu não passo tempo com ela, eu não tenho paciência para educar, eu não tenho paciência, eu não tenho prazer de estar com a minha filha. Eu só fico correndo atrás de trabalho, eu só fico no meu tempo vago, eu vou preencher com outras coisas e ela nunca está na minha agenda. O que vai acontecer? Com o tempo, ela vai crescer, ela vai ficar mais entendida das coisas, ela vai ficar mais ligada, antenada, e ela vai perceber que no final das contas ela nunca teve um pai. Por mais que eu possa aparentar ser um bom pai, né, não deixei faltar nada para ela, mas se eu de fato não fui, então quando essa lei vigorar na minha vida, o que eu aparento ter vai me ser tirado. Então, de repente, vai chegar um momento onde essa lei vai vigorar e eu vou perder o coração da minha filha. Ela vai chegar ao ponto de dizer assim, olha, ele é meu pai, todavia, eu não considero como meu pai. Eu não o tenho como meu pai. É triste dizer isso, mas ele nunca foi presente na minha vida. Ele nunca participou da minha vida. Então, perdeu o coração da filha, porque aparentou ser um bom pai, mas não era. Então, quando essa lei que Deus estabeleceu na terra, do que não há coisa oculta que não seja revelada, nem escondida que não venha a ser conhecida, trazida à luz, se manifestou nessa área da minha vida, na área da paternidade, então eu perdi o coração da minha filha. Eu deixei de ser pai. Né? Então, imagine isso acontecendo também na área do matrimônio, né? Na área conjugal. Eu aparento ser um bom marido, né? Ou a mulher aparenta ser uma boa esposa, mas não dá atenção para o casamento, não passam tempo juntos, não dialogam, né? Não tem diálogo no casamento, eles não priorizam, né? Alimentar o amor, o sentimento, nutrir o amor entre eles. Então vive juntos, mas como se fosse solteiro. Não prioriza. Mas aparentemente todo mundo aplaude, os vizinhos aplaudem, os familiares aplaudem, porque é um casamento exemplar, é um casamento bom, é um bom marido, né? É uma boa esposa, mas aparentemente. E aí quando essa lei vigora, o que vai acontecer? O que eu aparento ter vai ser tirado. Então, o casamento bem sucedido que eu aparento ter, ele me é removido. Quando essa lei vigora, porque vai chegar uma hora que talvez a esposa não vai aguentar mais. Ela fala, para mim deu, não dá para viver mais assim, não dá para viver mais de aparências, não dá para viver mais casado com vida de solteiro, para mim não dá. Então na hora que essa lei vigorar, o que vai acontecer com essa minha aparência de um bom marido?
vai cair por terra. O que eu aparento ter vai ser tirado. Eu vou perder o meu casamento, que aparenta ser um casamento bem-sucedido. Então preste atenção, não sei se você está se conscientizando disso, mas tudo que eu aparento ter, Jesus está dizendo com a parábola da candeia, você está correndo o risco disso que você aparenta ter ser tirado de você. Agora, por outro lado, ele está dizendo que aquele que tem lhe será dado. Então, coloque agora os mesmos exemplos que eu coloquei aqui, mas a pessoa sendo de verdade, sendo de fato um bom pai. Então, quando a filha olhar para o pai e vai falar, puxa, que pai maravilhoso que eu tenho. Que pai maravilhoso que eu tenho, é o melhor pai do mundo. Então, ele tem, vai ser lhe dado ainda mais. O coração da sua filha vai ser cada dia mais confiável, vai ser cada dia mais um coração entregue ao seu pai, vai ser cada dia mais um coração que admira, que honra o seu pai. Por outro lado, a esposa, quando o casamento chega a uma prova, né? Chega para um momento de teste e de repente aquilo prova que ele era um bom marido, que eu era um bom marido. Então, a fama, a aparência de um casamento bem-sucedido, de fato era. Então ele vai se tornar ainda mais bem-sucedido depois daquele período de provação, depois daquele período de dificuldade. Você está entendendo isso? Porque o que tem lhe será dado. A parábola da candeia, Jesus narra ela exatamente para que a gente possa se conscientizar da nossa vida e das áreas que nós aparentemente talvez achamos que somos e de repente estamos correndo risco de aquilo ser tirado de nós. Eu vi esses dias um exemplo de um meme, né, na verdade, de uma mulher na foto de frente a um painel cheio de fios elétricos, ela não entendia nada daquilo, e aparentemente com a roupa do uniforme da empresa, e a frase que dizia assim, aí está a minha amiga, né, trabalhando na vaga que lhe foi dada, depois de falar na entrevista que ela já tinha experiência na área. E aí a frase que ela está perguntando, meu Deus, para que serve esses fios aqui? Para que serve esse botão? Tava mais perdida que cego em tiroteio. Por quê? Porque na entrevista ela falou que tinha experiência na área. E aí quando ela foi trabalhar, que foi colocada à prova, né? Essa lei aqui vigorou, não há nada oculto, não há que não seja revelado. E aí mostrou-se que de fato ela não tinha experiência naquela área. Então entenda, nós precisamos entender tudo que nós temos de aparência na nossa vida e não é de fato verdade, nós estamos correndo o risco de ser removido de nós. Por outro lado, se nós de fato formos, então quando essa lei vigorar, nos será acrescentado muito mais ainda. Eu quero finalizar aqui com a reflexão de aplicação dessa palavra no sentido espiritual. No campo espiritual não é diferente, porque espiritualmente falando, muitos dos cristãos atualmente, eles acreditam, julgam que a sua vida espiritual está sadia, que a sua vida espiritual está fortalecida em Deus. Não, eu estou em comunhão com o Senhor, não estou frequentando a igreja, mas eu estou em comunhão com Deus. Eu não tenho lido a Bíblia, não tenho orado, não tenho jejuado, mas eu estou bem com Deus. Sabe, quantos cristãos que estão vivendo nos dias atuais, onde até mesmo a cauterização na mente, um engano na mente, os leva a acreditar que eles estão bem com Deus, eles estão firmes com o Senhor. O jovem rico pensava isso. O jovem rico, quando ele chega para Jesus, ele fala, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Você acha que alguém que imagina que está condenado para o inferno vai chegar para Jesus e fazer uma pergunta dessa? De fato, ele tinha convicção que estava salvo. Tanto é que quando Jesus responde, você tem que honrar seu pai e tua mãe, não adulterar, não roubar, sabe, não fazer mal para o teu próximo. Então, quando Jesus fala o que tem que ser feito, ele fala, mestre, tudo isso eu faço, tudo isso eu obedeço desde a minha mocidade. Mais uma prova de que ele tinha convicção que estava salvo. Ele honrava o segundo mandamento até o 10º. Ele não honrava o primeiro mandamento. Jesus fala assim para ele, então vai, vende tudo o que tens e divide com os pobres, depois você vem e me segue. Jesus, na verdade, não estava dizendo que a riqueza era um problema, que a riqueza era algo ruim, era uma maldição, nada disso. Jesus não está falando aqui contra a riqueza. O mal não é ter as coisas. Eu ouvi uma frase esses dias que fala assim, é preciso sabermos, né, ter sem que o ter nos tenha. É preciso sabermos ter sem que o ter
nos tem. No caso do jovem rico, as suas muitas possessões e riquezas tinham o coração dele, mais do que Deus o possuía. Então ele não amava Deus acima de todas as coisas. As riquezas tinham um grau maior, mais intenso de significado, de valia, de importância para ele. Tanto é que o texto fala que quando Jesus fala isso, ele vira as costas e sai triste, porque possuía muitas riquezas, muitas posses. Então, imagina você, o jovem rico acreditava que estava salvo e de repente ele estava sendo condenado, ele estava sendo sentenciado, estava perdendo a sua alma, perdendo a sua vida eterna. Então quero que você compreenda, porque naquele dia, no grande dia do juízo final, ali também vai se vigorar essa palavra, onde Jesus vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, aquele que o é de fato, porque ele vai dizer assim: olha, eu vejo que você tem aparência de alguém que é salvo, mas deixa eu ver se seu nome está no livro da vida. E quando for analisar e ver que o nome está lá de fato, ele vai dizer: de fato, você aparenta ser salvo, então você tem a salvação. Eu vejo que você tem. Então aquele que tem lhe será dado, vai ser te dado o céu, vai ser te dado um lugar na glória, vai ser te dado um espaço aqui na eternidade com o Senhor. Agora, se a pessoa aparentar, mas não ser, olha, você aparenta ter a salvação, mas deixa eu analisar. Aí de repente vê que o nome não está escrito no livro da vida. Então vai dizer assim: olha, você aparentava ter o céu, mas você agora perdeu o céu. Você não tem o céu. Então a sua parte é com aqueles que ardem no lago de fogo e enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. Apartai-vos de mim, que eu não te conheço, para o fogo eterno. Que isso vai acontecer bíblico. Quando essa lei vigorar no sentido espiritual da salvação, então se eu aparento ser salvo e eu não sou, então eu vou perder aquilo que eu aparento ter, que é a salvação, a vida eterna. Então conscientize diante dessa reflexão da parábola da candeia, nessa palavra da candeia, que é poderosa, que você possamos em todas as áreas e aspectos da nossa vida aqui na terra, né, como um bom cidadão, como um bom marido, como um bom pai, como um bom cristão, nós possamos analisar, refletir essa palavra, aplicando ela na nossa vida, a fim de que possamos não ser enganados, não ser iludidos, né, não vivermos aí de forma equivocada, porque se tem uma coisa que o Evangelho não deixa o ser humano é enganado. Sabe, Deus não quer que você vivamos uma vida enganosa, uma vida de aparência. A religião não se importa com isso, porque a religião, se eu e você praticarmos os dogmas, se eu e você praticarmos os ritos, o que ela pede, tá ok, não precisa ser de verdade, não precisa ter essência, mas com o evangelho não é assim. O evangelho, ele não vai nas aparências, ele vai o que está por detrás, sabe, na essência. Ele vai naquilo que nutre a nossa motivação. Então que você possamos aprender com essa parábola da candeia, ser por Deus instruído, iluminado e abençoado, que você possa, de fato, né, ter decisões aí modificadas. Eu creio que a palavra vem para isso, ela não vem para pessoas perfeitas, a palavra ela vem tocar na ferida, muitas vezes no lugar que a gente não quer tocar, mas Jesus vem com a palavra, toca para trazer mudança e trazer clareza para cada um de nós. E eu creio que essa palavra traz livramento, porque imagina você que está pensando assim: puxa, se essa lei vigorar na minha vida, em determinadas áreas, eu vou perder o que eu aparento ter. Só que entenda, não aconteceu ainda, sabe? Então você tem tempo de ter um livramento de Deus, se de fato você modificar o teu coração. Puxa, mas já aconteceu comigo, eu já sofri. Então entenda, aprenda com essa palavra, que a partir de agora não venha mais perdas na sua vida. Pelo contrário, venha ser lhe dado ainda mais, porque o que tem lhe será dado. E essa palavra possa lhe abençoar, iluminar poderosamente os seus caminhos. Tá bom? Se você gostou dessa reflexão, compartilhe com mais pessoas, se inscreva no canal, deixe o seu like, que é importante também. E eu tenho certeza que juntos nós vamos avançar o reino de Deus e mais pessoas serão tocadas, abençoadas quando a gente compartilhar e se inscrever aí no canal, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, assim permitindo Deus.